Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Lucilena Carvalho, mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós estamos conduzindo aqui na UERJ um trabalho de pesquisa e também um projeto de extensão voltado para transparência organizacional. Essa palavra aparece muito como promessa. E a gente começa essa série levantando com pessoas de diferenciada formação que percepção tem sobre esse termo. O que é transparência para você, Lucilena? Então, a transparência, no sentido mais clássico, é algo que você pode ver através de, algo que esteja muito claro, ali translúcido. Atualmente, eu tendo a acreditar que a transparência ela vai muito mais do que observar e olhar através de. É interpretar o que ela quer dizer. Não adianta ter transparência se aquela visualização ela não significa nada. Ela não tem suficiente acessibilidade, ela não tem suficiente transparência. Ela não tem algo que remeta ao entendimento do que significa o que eu estou vendo. Não adianta eu expor dados se aqueles dados não são informação, se ele não significa nada para mim. E também, mais atualmente no Brasil, a gente tem visto a transparência como um aspecto mais normativo. A transparência enquanto norma, a transparência enquanto lei, provocando um frisson nas organizações e nas entidades públicas para se declarar algo que talvez não faça sentido para uma sociedade que não tem um entendimento do que significa o que está sendo exposto. Uma das questões que a literatura aborda, né? Nós estamos no início do levantamento, é que é preciso olhar para quem precisa da informação. Quem é que está demandando, né? Se o dialeto falado por quem expõe não é o mesmo de quem procura, não se dá comunicação. Então a nossa tese é de que sem comunicação não pode haver transparência. A comunicação é um ingrediente nessa receita. Eu queria te ouvir sobre esfera pública. Você acha que a gente tem transparência na esfera pública, uma vez que a transparência já é um requisito do serviço público? A transparência ele é um requisito pela lei de acesso à informação, né? Formal, né? Formal. Ela está ali, aquilo que eu falei, a transparência hoje ela tem um sentido mais normativo da questão. Quando você visita os sites públicos, você pode conseguir lá o salário do diretor, o salário do executivo, mas que informação que é extraída daquele dado para a sociedade? O que ela entende? A gente está falando de um salário muito alto que pode ser eficiente e ineficaz. O que é um salário alto, né? Então, a questão toda é você sair muito do âmbito do dado para ir para o âmbito do fato. Que de fato aquela informação está trazendo para aquela sociedade que precisa ter acesso àquilo. A outra questão também da transparência pública é a questão espasmódica, né? Vem uma onda da transparência, as pessoas emitem dados e dados e dados, sem fazer correlação com absolutamente nada, nem sequer comparação da efetividade do que está atingindo aquele dado, e a eficácia, evidentemente. E, por sua vez, quando ele expõe o dado, ele não é renovado. Então, o que você encontra são milhões de sites públicos que não têm um dado atualizado, que não têm um dado comparado. É espasmódico mesmo. Vem uma onda, vamos ser transparentes, a gente assina os pactos, e aquilo some e aquilo desaparece. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu entrei num site público e fui avaliar. É um site que está no portal do Ministério da Transparência, onde esse ente recebe anualmente 42 milhões e ele tem uma unidade em vários estados do Brasil. E o site, no item Transparência, do Rio de Janeiro, está fechado, não tem link. O da Paraíba já aparece com um link. E quando você olha, a sociedade vai ver um balanço financeiro, um balanço econômico. E o que remete aquilo para ela? Qual é o entendimento que ela tem daquilo? Aquilo é muito, é pouco, é efetivo, é eficaz? Então eu acho isso, a gente não tem uma transparência. Evidentemente que a gente não pode desmerecer os avanços de uma lei, tanto da lei anticorrupção quanto da lei da transparência. A gente não pode desmerecer isso.
mas ainda precisa ter uma evolução do mérito dessa informação. É muito bom ouvi-la, porque nessa pesquisa nós atribuímos a seguinte alcunha, né? Transparência pós-contábil. Porque balanço é uma coisa que os meus alunos de administração, eles se bobear, eles pulam no jornal, né? Não é o tipo de leitura, um relatório agradável. O pessoal de ciências contábeis, não. Aquilo ali para eles é bastante... É um dado que gera informação. Exato. E você está fazendo aí uma fala comunicóloga e sendo assistente social, e eu fico muito feliz de ouvi-la também por isto, que é diferenciar dado de informação, né? Isso é usado pelos políticos, pelos gestores, que prometem como se fossem sinônimos. Você divulgar dados não significa que você está informando, porque informação é dado comparado, é dado acompanhado ao longo de um tempo para que você possa ter noção de evolução ou involução de determinado gasto, por exemplo. Não é? Eu chego e digo, sou candidato a prefeito e digo, vou gastar 1 milhão em casas populares. E o pior é que o jornalismo tem repetido isso, ele pega a fala e repete. Muitas vezes não vem a segunda pergunta. E 1 milhão, o ano passado foi quanto? Exatamente. Porque isso daria noção se é uma boa fala ou uma fala ruim, né? Você acha que como consumidora, como cidadã, que no meio privado existe transparência, já que a gente falou da esfera pública? Então, a transparência no âmbito privado, ela está indo a reboque dessas leis, como a anticorrupção, mas também é no sentido muito espasmódico e daquilo que interessa. As empresas privadas, elas não são impactadas pela lei de acesso à informação, né? Então, ela emite aquilo que melhor lhe convém, melhor lhe interessa. De qualquer forma, os balanços sociais, os relatórios de sustentabilidade, eles têm evoluído. Mas o que a gente percebe na literatura é que esses balanços, esses informativos, eles não são auditados. Então, eu dou um efeito muito marqueteiro àquela solução. Eu fiz durante algum tempo uma análise dos balanços sociais do setor elétrico brasileiro e eu ficava impressionada com os indicadores, com os projetos, e eu não conseguia entender como ainda havia pobreza no Brasil, depois de eu olhar apenas os balanços sociais do setor elétrico. Então, assim, é eficaz? É efetivo? De qualquer forma, eu acho que a empresa privada, ela tem uma evolução. Hoje nós temos as empresas que são signatárias do Proética, que é associado à CGU e ao próprio Instituto Ethos. De 375 empresas, apenas 25 passam a fazer parte dessa lista do Proética. Muito pouco, né? Muito pouco. De qualquer forma, há uma evolução. Agora, da mesma forma como a esfera pública, ela não é uma informação, uma transparência perene. Se a transparência não for perene, não é a transparência. Está aí um bom atributo também. Né? A perenidade da transparência, a acessibilidade, o entendimento da sociedade, ela é muito importante. Sabe que essas palavras nós vamos pinçá-las das falas dessas empresas que você citou. Ela é uma amostra o quê? Da empresa pública ou privada? É uma amostra de empresa tanto no âmbito privado como multinacionais também. Sim. Né? Empresas globais também participam, são 375. Dessas 375, só 25 passam a fazer parte da lista do Proética. Tá. Como é que você, que é mestre por um programa de bens culturais e projetos sociais, você acha que o tema transparência caberia neste programa? Eu acho que caberia sim. No mestrado, a gente tem a oportunidade de avaliar as empresas, especificamente do ponto de vista da cidadania, as empresas privadas, elas têm avançado muito na questão das retratações. Hoje a gente está num cenário de transparência, de lei anticorrupção, e as empresas privadas, elas têm feito públicas retratações sobre, por exemplo, a questão do Lava Jato. Isso é uma evolução onde ele, de fato, passa a informação, ele passa o dado da corrupção, quando empresas entram em acordo de leniência. De qualquer forma, dentro do mestrado, dentro dessa avaliação... Será que é um bem cultural? É um bem cultural, né? A transparência? A transparência é um bem cultural. E aí você está entrando numa esfera que é a do intangível. É, a do intangível.
Mas é um bem cultural. É um bem intangível. É um bem intangível. Transparência deveria ser um patrimônio então, quer dizer, cultural da humanidade, né? Que era justamente a pergunta que eu sempre faço para os entrevistados, que qual é, como que a abordagem da tua área de especialização contribuiria para mais transparência? Eu acho que a minha área é a área de comunicação. Eu acho que a área de comunicação deveria integrar mais no sentido da integração, da disseminação dessa informação, tanto dos públicos privados na esfera pública. Ela tem esse poder, esse ferramental, né, de unir, de fazer coalizões, alianças com o setor público e privado. Ela deveria ser promovedora e, dentro da organização, entender que a transparência ela não é especificamente da área de comunicação, da área de recursos humanos, ou muito menos da área de compliance. Transparência é um todo. Ele vai desde do CEO, da diretoria geral, da presidência, até a portaria, a camada mais... É transversal, né? Ela é transversal. Há uma dificuldade de tratar de temas transversais. Agora, eu queria te pedir as suas considerações finais. Você queria falar mais alguma coisa? Eu acho que transparência não pode ser um obstáculo para as pessoas. Eu acho que ela tem que fazer sentido. Não adianta eu só ter dados, ela tem que fazer algum sentido, eu tenho que extrair informações ali. E eu acho que o país deve investir numa cultura de transparência, mas não só na esfera pública, no sentido das organizações públicas ou das organizações privadas. A gente se distancia muito das igrejas, das escolas, das comunidades, das associações de moradores. Então fica tudo muito plotado nessa esfera pública de empresas e instituições. Mas e as outras? E a família? E a transparência na família? E os programas, né? Eu, enquanto cidadão, como é que eu posso cobrar a transparência se no meu âmbito familiar isso não é discutido, não é trazido? Se as escolas não trazem esse tema para dentro. Remetendo um pouco à minha infância, nós tínhamos uma matéria chamada Moral e Cívica, onde se falava de transparência na escola. Então, eu acho que é um processo... Transparência nas relações, né? Nas relações como um todo. Eu acho que tem que ser um processo de aculturação no país, né? Não pode ficar limitado só à esfera pública ou privada. Tem que ser ao cidadão todo, como um todo. Muito bem, olha, o nosso programa dessa edição se encerra com um agradecimento à Lúcia Helena Carvalho, que é executiva de comunicação do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ficamos por aqui para uma próxima edição do Transparência e Cidadania. Até o próximo. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.